A sacola bateu contra meu peito com força. Senti o tecido áspero arranhar minha pele através da blusa fina. Sofia estava ali, de pé na soleira da porta, com os olhos vermelhos de raiva, apontando o dedo para mim como se eu fosse uma estranha. Saia da minha casa, agora é a minha vez de mandar aqui. As palavras saíram de sua boca como pedras atiradas. Cada sílaba doía. Olhei para aquele rosto que eu conhecia desde que era do tamanho da minha mão, procurando por um lampejo da menina que costumava me abraçar quando tinha pesadelos. Não encontrei nada além de frieza. Sofia, filha, vamos conversar? Não! Chega de conversa! Chega de você fingir que não entende! Ela empurrou a sacola mais uma vez contra mim. 3 anos, mãe. 3 anos eu tenho paciência com você. Mas agora eu vou casar, vou constituir minha família e você precisa sair da minha casa. Ricardo apareceu atrás dela, com aquele sorriso de satisfação que eu aprendera a odiar. Ele colocou a mão no ombro de Sofia, um gesto que parecia protetor, mas que eu sabia ser possessivo. Foi ele quem plantou essas ideias na cabeça da minha filha. Foi ele quem transformou minha Sofia numa pessoa que eu não reconhecia mais. Desculpe, dona Helena, ele disse com uma voz que fingia ser respeitosa. Mas Sofia tem razão. Vocês precisam de espaços separados. É o melhor para todos. Segurei a alça da sacola com força. Minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de uma mistura estranha de dor e algo que eu não conseguia nomear ainda. Algo que estava crescendo no meu peito, como uma semente que encontra terra fértil na escuridão. Onde eu vou morar, Sofia? Você vai se virar, igual eu me virei a vida toda. Ela cruzou os braços. Igual você me ensinou que a gente tem que fazer. A ironia daquelas palavras me cortou. Era isso que eu havia ensinado? Era essa a lição que ela havia aprendido comigo? Que a vida era sobre cada um se virando sozinho? Olhei para a casa atrás dela. A casa onde eu havia passado os últimos 28 anos. Onde eu havia criado Sofia, cuidado do meu marido Carlos, plantado rosas no jardim, pintado cada parede, colado cada papel de parede. A casa onde eu havia chorado, rido, sonhado. A casa que, segundo todos ao meu redor, nunca havia sido minha. Está bem? Eu disse, surpreendendo a mim mesma com a calma na minha voz. Está bem, Sofia. Virei as costas e comecei a andar. A sacola pesava no meu ombro, mas não era o peso das roupas que me curvava. Era o peso de 25 anos de casamento, de 23 anos de maternidade, de 3 anos de viuvez, vividos como uma intrusa na própria vida. Mas enquanto eu caminhava pela rua que conhecia de cor, onde havia passeado com Sofia quando ela aprendia a andar, onde havia conversado com os vizinhos sobre o tempo e sobre a vida, uma certeza estranha foi tomando conta de mim. Eu sabia exatamente onde ir primeiro. O banco ficava a 10 quarteirões dali. 10 quarteirões que eu caminharia carregando uma sacola com tudo o que minha filha achava que eu valia. 10 quarteirões para pensar em todos os momentos em que eu poderia ter falado, poderia ter explicado, poderia ter mostrado a verdade. 10 quarteirões para decidir se ainda havia tempo de fazer diferente. O sol estava se pondo e as sombras na calçada pareciam mais longas do que o normal. Ou talvez fosse eu que estava vendo tudo diferente. Pela primeira vez em 3 anos, eu não estava correndo para chegar em casa antes que Sofia se preocupasse. Pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha para onde correr. E isso, por mais estranho que parecesse, estava me dando uma liberdade que eu havia esquecido que existia. Meu nome é Helena Maria Santos, e aos 52 anos, eu estava caminhando pela rua com tudo o que minha filha acreditava que eu possuía no mundo dentro de uma sacola de supermercado. Mas nem sempre foi assim. Cresci numa família simples, mas unida. Meu pai, Joaquim, era mecânico, e minha mãe, Conceição, costurava para fora. Eles se conheceram numa festa junina da igreja e se casaram 6 meses depois. Eu nasci 2 anos depois, seguida pelos meus irmãos João e Maria. Nossa casa era pequena, mas cheia de amor e conversas ao redor da mesa de jantar.
Minha mãe sempre dizia que família era tudo o que importava na vida. Helena, minha filha, você pode perder dinheiro, pode perder emprego, pode perder muita coisa, mas família é o que fica. É o que te sustenta quando o mundo desaba. Eu acreditava nisso. Acreditava com tanta força que fiz dessa crença o centro da minha vida. Conheci Carlos quando eu tinha 24 anos. Ele era contador numa empresa pequena, 3 anos mais velho que eu, com sonhos de crescer na vida e constituir uma família sólida. Eu trabalhava como secretária numa escola e adorava crianças. Parecia perfeito. Nosso namoro durou 2 anos. 2 anos de passeios no parque, de conversas sobre o futuro, de planos compartilhados. Carlos falava sobre a casa que queria comprar, sobre os filhos que queria ter, sobre como seria a nossa vida juntos. Eu o ouvia extasiada, imaginando-me como parte daquele sonho. Quando ele me pediu em casamento, eu disse sim, antes mesmo que ele terminasse a pergunta. Nos casamos numa cerimônia simples, mas bonita. Meus pais gastaram suas economias para me dar um vestido branco e uma festa que durou até de madrugada. Carlos estava lindo de terno emprestado, e eu me sentia a mulher mais feliz do mundo. Fomos morar numa casa alugada no bairro onde eu cresci. Era pequena, mas eu a decorei com tanto carinho que parecia um palácio. Plantei flores na varanda, pintei as paredes com cores alegres, costurei cortinas para todas as janelas. Carlos chegava do trabalho e sorria ao me ver arrumando algum cantinho. Você tem um talento especial para fazer qualquer lugar virar um lar, Helena, ele dizia, me abraçando por trás enquanto eu cozinhava. Sofia nasceu 2 anos depois do casamento. Quando o médico a colocou nos meus braços pela primeira vez, eu senti algo que não sabia que existia. Um amor tão grande que doía, tão intenso que me deixava sem fôlego. Olhei para Carlos, que tinha lágrimas nos olhos, e prometi para mim mesma que faria tudo para dar a melhor vida possível para nossa filha. Carlos foi um pai dedicado nos primeiros anos. Acordava de madrugada para me ajudar com as mamadas, trocava fraldas, cantava canções de ninar com sua voz desafinada, que fazia Sofia gargalhar. Éramos uma família feliz, ou pelo menos era assim que eu via. Quando Sofia fez 5 anos, Carlos conseguiu o emprego dos sonhos numa empresa maior. O salário era melhor, mas as responsabilidades também. Ele começou a trabalhar mais horas, a viajar ocasionalmente, a chegar em casa mais tarde. Eu entendia. Afinal, ele estava construindo nosso futuro. Foi nessa época que ele começou a falar sobre comprar uma casa própria. Helena, eu encontrei uma casa perfeita para nós. Tem 3 quartos, um jardim grande para Sofia brincar, fica num bairro melhor para ela estudar. Ele estava empolgado, falando rápido enquanto me mostrava fotos no jornal. Vou fazer um financiamento. Vai ser apertado no começo, mas imagina como será bom ter algo nosso. Eu estava empolgada também. Uma casa própria era tudo o que eu sempre quis. Um lugar onde eu pudesse criar raízes de verdade, onde Sofia cresceria e talvez um dia trouxesse seus próprios filhos para visitar. Compramos a casa quando Sofia tinha 7 anos. Eu me lembro do dia em que recebemos as chaves. Carlos me ergueu no colo e me levou pela porta da frente, como se fosse nossa lua de mel de novo. Sofia correu por todos os cômodos, gritando de alegria, escolhendo qual seria seu quarto. Eu passei os próximos meses transformando aquela casa num lar. Pintei, decorei, plantei um jardim que se tornou a inveja do bairro. Cada cômodo tinha minha marca, meu carinho, minha história. Sofia cresceu naquela casa. Ali, ela aprendeu a andar de bicicleta no jardim que eu havia plantado. Ali, ela fez sua primeira festa de aniversário, na sala que eu havia decorado com tanto amor. Ali, ela trouxe suas primeiras amigas, que sempre elogiavam como nossa casa era aconchegante. Carlos também cresceu profissionalmente. A cada ano que passava, ele assumia mais responsabilidades, ganhava mais dinheiro, mas também ficava mais distante. As conversas ao redor da mesa de jantar foram se tornando raras. Ele chegava tarde, jantava sozinho, assistia televisão e ia dormir. Mas eu não reclamava. Eu entendia que ele estava trabalhando por nós, pela nossa família, pelo futuro de Sofia.
e eu estava ocupada demais sendo mãe para perceber que estava deixando de ser esposa. Foi quando Sofia completou 15 anos que Carlos começou a falar sobre organizar os papéis. Helena, eu preciso começar a pensar no futuro. Nossa filha vai crescer, vai precisar de uma base sólida. Estou pensando em colocar tudo no nome dela. A casa, a conta poupança, tudo. Para o futuro dela. Na época, aquilo me pareceu lindo. Um pai preocupado com o futuro da filha, querendo garantir que ela tivesse segurança mesmo se algo acontecesse com ele. Eu apoiei a ideia completamente. Faz isso, Carlos. Sofia merece ter essa segurança. O que eu não sabia era que Carlos estava plantando sementes que um dia se tornariam espinhos na minha própria carne. O problema começou sutilmente, como uma rachadura quase imperceptível numa parede que você só nota quando ela já se espalhou demais. Carlos passou os últimos 10 anos do nosso casamento falando constantemente sobre deixar tudo organizado para Sofia. Em todo aniversário dela, em toda conversa sobre o futuro, em toda discussão sobre dinheiro, a mesma frase aparecia. É tudo para Sofia. Tudo isso é para o futuro dela. Sofia foi crescendo ouvindo isso e, gradualmente, começou a acreditar que aquela casa já era dela. Quando ela fez 18 anos, Carlos teve seu primeiro infarto. Nada grave, os médicos disseram, mas um aviso. Ele ficou 2 semanas no hospital e eu dormi na cadeira ao lado da cama dele todas as noites. Sofia vinha nos visitar depois da escola, preocupada, mas também prática demais para uma menina da idade dela. Pai, você já transferiu os documentos da casa para mim? Ela perguntou num dos últimos dias internado. Carlos olhou para mim, depois para ela. Ainda não, filha. Mas é só questão de tempo. Só preciso organizar umas coisas com o advogado. Quando saímos do hospital, Sofia assumiu algumas responsabilidades da casa, que antes eram minhas. Ela começou a receber o carnê do financiamento, a pagar algumas contas, a lidar com problemas de manutenção. Eu deixei, pensando que era bom para ela aprender sobre responsabilidades. O que eu não percebi é que ela não estava aprendendo responsabilidade. Ela estava assumindo propriedade. Carlos se recuperou bem do infarto, mas ficou mais ansioso com questões de herança e futuro. Ele falava ainda mais sobre deixar tudo certo para Sofia, mas sempre adiava a transferência dos documentos. Na semana que vem eu vou ao cartório. Mês que vem eu resolvo isso. Assim que terminar este projeto no trabalho. Sofia começou a ficar impaciente. Pai, por que você não faz logo essa transferência? Você mesmo disse que tudo é meu. Por que continuar enrolando? Eu percebi uma tensão crescente entre eles, mas não entendia completamente a raiz do problema. Para mim, a casa continuava sendo nossa, da família. O fato de estar no nome de Carlos ou no nome de Sofia não fazia diferença. Éramos todos uma só família. Quando Carlos morreu 3 anos atrás, foi de forma súbita. Outro infarto, este fatal, enquanto dormia. Acordei de manhã e ele estava frio ao meu lado. O funeral foi um borrão de lágrimas, abraços e condolências. Sofia ficou destruída. Ela e o pai tinham uma relação especial, mesmo com todas as tensões dos últimos anos. Eu a vi chorar, como nunca havia visto antes, e meu coração de mãe queria absorver toda aquela dor. Nos primeiros meses após a morte de Carlos, Sofia e eu nos apoiamos mutuamente. Ela dormia no meu quarto algumas noites, quando as saudades apertavam demais. Eu cozinhava os pratos favoritos dela, tentando trazer algum conforto para a nossa nova realidade. Mas foi durante esse período que percebi a primeira mudança real no comportamento dela. Sofia começou a falar sobre nossa casa como minha casa. Quando vizinhos vinham dar os pêsames, ela os recebia como se fosse a dona da casa, dizendo coisas como: agora sou eu quem cuida de tudo aqui, ou meu pai deixou tudo organizadinho para mim. Eu achava que era apenas sua forma de lidar com a dor, uma forma de se sentir mais segura numa situação tão incerta. Então eu não corrigi, não falei nada. 6 meses depois do funeral, Sofia sugeriu que reformássemos a casa. Mãe,
Acho que precisamos dar uma renovada neste lugar. Mudar a decoração, pintar as paredes, trocar alguns móveis. Vai fazer bem para nós duas. Eu concordei. Pensei que seria terapêutico. Uma forma de fazer a casa parecer menos vazia sem Carlos. Mas durante a reforma, percebi que Sofia não estava me consultando sobre as decisões. Ela escolhia as cores, contratava os pedreiros, decidia o que ficava e o que saía. Quando eu sugeria alguma coisa, ela respondia: "Mãe, relaxa, eu sei o que estou fazendo, deixa comigo." Após a reforma, a casa ficou bonita, mas diferente. Menos minha, de alguma forma. As plantas que eu havia cuidado por anos foram substituídas por outras que Sofia escolheu. As cortinas que eu havia costurado foram trocadas por persianas modernas. O papel de parede da sala, que eu havia colado com tanto carinho, foi pintado por cima. Quando reclamei timidamente de uma das mudanças, Sofia me disse: "Mãe, você precisa entender que agora as coisas são diferentes. Papai deixou tudo para mim. Ele queria que eu cuidasse da casa do jeito que eu achasse melhor." Foi a primeira vez que senti aquela pontada estranha no peito. Uma mistura de tristeza e indignação que eu não sabia como nomear. As coisas pioraram no segundo ano. Sofia começou a trazer namorados para casa sem me avisar. Quando eu expressava desconforto, ela dizia: "Mãe, esta é minha casa. Eu posso receber quem eu quiser." Ela também começou a fazer comentários sobre meus hábitos. "Mãe, você deixa muita bagunça na cozinha. Mãe, você assiste televisão muito alto. Mãe, você poderia avisar quando vai receber suas amigas." Eu me sentia cada vez mais como uma intrusa, como alguém que estava sendo tolerada por bondade, não alguém que pertencia àquele lugar. Foi no terceiro ano que Sofia conheceu Ricardo. Ricardo era bonito, bem vestido, com um emprego bom numa empresa de tecnologia. Ele tinha 28 anos, 3 a mais que Sofia, e uma confiança que beirava a arrogância. Desde o primeiro dia que o conheci, algo em mim ficou alerta. Ele falava comigo com aquela educação forçada que mal disfarçava o desprezo. "Bom dia, dona Helena. Como a senhora passou a noite?" Sempre com um sorriso que não chegava aos olhos. Ricardo começou a passar mais tempo em casa. E quanto mais tempo ele passava, mais Sofia mudava. Ela começou a questionar minhas decisões sobre coisas simples da casa. "Mãe, por que você trocou os móveis de lugar sem me avisar? Mãe, você não deveria mexer nas plantas do jardim sem me consultar. Mãe, Ricardo achou estranho você mexer nas coisas da sala." A gota d'água foi quando eles começaram a fazer comentários sobre eu precisar ter minha própria vida. "Dona Helena, a senhora não sente falta de ter seu próprio espaço?" Ricardo perguntou numa tarde, enquanto eu lavava na louça. "Digo, morar com filhos adultos pode ser complicado para todo mundo." Sofia concordou imediatamente. "É mesmo, mãe. Você não acha que seria melhor se você tivesse um cantinho só seu? Um apartamento pequeno, mais prático para você?" Naquele momento, olhando para os dois sentados na mesa da minha cozinha, falando sobre me remover da minha própria casa, como se fosse um móvel velho que não servia mais, eu entendi que havia perdido muito mais do que um marido quando Carlos morreu. Eu havia perdido meu lugar no mundo. Os últimos 6 meses antes de Sofia me expulsar foram os mais humilhantes da minha vida. A pressão para eu sair de casa aumentou gradualmente. Primeiro eram sugestões sutis, depois comentários mais diretos, até se tornarem demandas explícitas. Ricardo havia se mudado completamente para casa. Temporariamente, segundo Sofia, mas suas roupas já ocupavam metade do guarda-roupa, que antes era de Carlos, e seus produtos de barba dividiam espaço com os meus no banheiro. Eles faziam questão de me tratar como uma inquilina inconveniente. "Mãe, Ricardo e eu estamos pensando em casar no final do ano. Vamos precisar de privacidade para planejar tudo." Sofia me disse isso enquanto eu dobrava roupas na sala, como se minha presença fosse um obstáculo aos planos dela. "Claro, filha. Vocês podem usar o quarto de visitas para conversar ou..." "Não, mãe, você não entendeu." Ricardo interrompeu, aquele sorriso condescendente estampado no rosto. "Nós vamos precisar da casa toda.
para receber a família dela, para os preparativos do casamento, para começar nossa vida de casados. Seria melhor se a senhora já fosse pensando em se mudar. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Mas esta é minha casa também. Tecnicamente, mãe, não é. Sofia não olhou para mim enquanto falava. Papai sempre disse que tudo seria meu, você sabe disso. Comecei a perceber que eles estavam criando situações para me fazer sentir desconfortável. Ricardo aumentava o volume da televisão quando eu tentava dormir. Sofia reorganizava a cozinha sem me consultar, mudando utensílios de lugar para que eu não conseguisse encontrar nada. Eles faziam planos para reformar cômodos sem me incluir nas discussões. Vamos transformar seu quarto no escritório do Ricardo. Sofia anunciou num domingo, enquanto almoçávamos. Você pode ficar no quartinho dos fundos. É menor, mas mais aconchegante. O quartinho dos fundos era onde ficavam vassouras, produtos de limpeza e caixas de bagunça. Tinha uma janela pequena que mal deixava a luz entrar e cheirava a mofo quando chovia. Sofia, eu não posso morar num depósito. Não é um depósito, mãe. É prático e temporário, só até você encontrar um lugar seu. Mudei para o quartinho dos fundos numa manhã de quinta-feira. Levei minha cama de solteiro, uma cômoda pequena e algumas roupas. Sofia e Ricardo estavam trabalhando, então fiz a mudança sozinha, carregando meus pertences pelos corredores da casa que eu havia decorado, pela casa onde havia criado minha filha. Sentar naquele quartinho, cercada pelas minhas coisas espremidas num espaço minúsculo, foi um dos momentos mais solitários da minha vida. Eu podia ouvir Ricardo falando ao telefone, no que antes era meu quarto, fazendo planos para seu escritório em casa. Suas risadas ecoavam pelas paredes, e eu me senti como um fantasma vagando pela própria vida. As refeições se tornaram torture. Sofia e Ricardo jantavam na mesa da sala, conversando sobre o futuro, sobre os planos de casamento, sobre a lua de mel que fariam na Europa. Eu comia na cozinha, sozinha, ouvindo fragmentos das conversas deles. Quando sua mãe sair, a gente pode abrir aquela parede e fazer uma área gourmet, Ricardo disse numa noite. Ela vai sair, né? Sofia respondeu, e havia uma impaciência em sua voz que me cortou como vidro. Não pode demorar muito mais. Comecei a me sentir um fardo. Quando acordava de manhã, ficava esperando eles saírem para usar o banheiro. Quando chegava da rua, entrava pela porta dos fundos para não atrapalhar. Quando assistia televisão, usava fones de ouvido para não incomodar. Mas nada do que eu fazia era suficiente. Mãe, você precisa parar de deixar suas coisas espalhadas pela casa. Sofia reclamou quando encontrou minha xícara de café na pia. A casa tem que estar sempre arrumada agora. Mãe, você não pode mais receber suas amigas aqui. Elas fazem muito barulho e Ricardo precisa de silêncio para trabalhar. Mãe, não mexa nas plantas do jardim. Ricardo tem alergia. Cada regra nova era como uma pequena morte. Eu ia perdendo pedaços de mim mesma, pedaços da minha identidade, pedaços da minha dignidade. O pior eram os comentários sobre dinheiro. Dona Helena, a senhora poderia contribuir mais com as despesas da casa? Ricardo perguntou numa manhã. Afinal, a senhora está morando aqui. Eu estava morando na minha própria casa, pagando para viver no lugar que eu havia ajudado a construir, onde havia investido anos da minha vida, onde cada tijolo tinha um pouco do meu suor. Comecei a pagar uma quantia mensal para Sofia. R$ 200, que ela recebia como se fosse uma grande generosidade permitir que eu continuasse ali. É pouco, mãe, mas é um começo, ela disse, guardando o dinheiro na carteira. Quando você sair, não vai ter mais essa despesa. Sempre quando eu saísse, nunca se, sempre quando. Eu me apeguei à rotina da casa como um náufrago se apega aos põe um pedaço de madeira. Continuei cuidando das plantas, mesmo com as reclamações de Ricardo. Continuei cozinhando, mesmo que eles preferissem comer fora. Continuei limpando, mesmo que Sofia reclamasse que eu estava fazendo muito barulho ou mexendo nas coisas deles. Uma manhã encontrei Sofia jogando fora algumas das minhas plantas. Ela estava arrancando minhas begônias que eu cultivava há mais de 10 anos e colocando-as no lixo.
O que você está fazendo? Perguntei, correndo para tentar salvar as plantas. Elas estão velhas, mãe, estragando a sua aparência do jardim. Ricardo trouxe mudas novas, mais modernas. Eu fiquei ali, segurando uma begônia murcha, e pela primeira vez em meses chorei na frente dela. Chorei pelas plantas, mas também por tudo o que elas representavam. Pelos anos de cuidado, pelo amor que eu havia investido naquele jardim, pela forma como minha própria filha estava arrancando pedaços da minha história como se fossem lixo. Sofia me olhou chorando e suspirou, impaciente. Mãe, são só plantas. Você precisa parar de se apegar tanto às coisas. Quando você se mudar, vai ver como é bom recomeçar. Foi naquele momento, com terra nas mãos e lágrimas no rosto, que eu entendi que havia chegado ao fundo do poço, que estava vivendo como uma intrusa na minha própria vida, implorando por migalhas de consideração da pessoa que eu havia criado com tanto amor. E foi também naquele momento que algo dentro de mim começou a mudar. Uma pequena chama de indignação que eu havia sufocado por tanto tempo começou a queimar mais forte. Mas ainda não forte o suficiente para me fazer agir. Ainda não. A caminhada até o banco foi diferente de qualquer outra caminhada que eu já havia feito. Cada passo me levava para longe da humilhação. E, ao mesmo tempo, para perto de uma verdade que eu havia escondido de mim mesma durante 3 anos. A verdade estava guardada numa caixa forte de aço inoxidável, na agência onde Carlos e eu tínhamos conta há mais de 20 anos. A verdade estava ali, esperando por mim, desde o dia em que meu marido morreu sem ter cumprido suas promessas. Quando cheguei ao banco, já era noite. O movimento das ruas estava diminuindo, e eu podia ver através das janelas de vidro os funcionários arrumando suas mesas para ir embora. Corri os últimos metros com medo de que fechassem antes de eu conseguir entrar. Boa noite, preciso acessar minha caixa forte, disse para o segurança ofegante. Ele olhou para minha sacola, para meu rosto suado, e deve ter visto algo em minha expressão que o fez não fazer perguntas. Claro, senhora. Vou chamar alguém para ajudar. Segui o funcionário pelos corredores familiares do banco. Quantas vezes eu havia estado ali com Carlos, discutindo financiamentos, depositando cheques, planejando o futuro. Quantas vezes ele havia falado sobre organizar os papéis enquanto caminhávamos por esses mesmos corredores? A caixa forte se abriu com um clique metálico. Lá dentro estavam os documentos que definiriam meu futuro. Certidões de nascimento, de casamento, de óbito de Carlos, algumas fotos antigas e, no fundo, o envelope pardo que eu procurava. A escritura da casa. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o envelope. Eu sabia o que encontraria, mas mesmo assim ver meu nome impresso naquele papel oficial foi como receber uma injeção de força diretamente nas veias. Casa situada à Rua das Flores, número 342, de propriedade de Helena Maria Santos. Meu nome. Só meu nome. Carlos havia falado durante anos sobre transferir a propriedade para Sofia, mas nunca havia feito. A casa continuava sendo minha, legalmente, oficialmente, inquestionavelmente minha. Eu me apoiei na cadeira fria da sala de caixas fortes e, pela primeira vez em meses, sorri. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Um sorriso que vinha de um lugar profundo dentro de mim que eu pensava ter perdido para sempre. Durante 3 anos, eu havia vivido como uma intrusa na minha própria casa, porque acreditei na versão da realidade que todos ao meu redor haviam construído. Sofia acreditava que a casa era dela, porque Carlos sempre disse que seria. Eu acreditava que não tinha direitos, porque Carlos sempre falou em transferir tudo para nossa filha. Mas Carlos morreu antes de fazer essa transferência. E eu, por amor maternal mal compreendido, havia permitido que Sofia vivesse uma mentira que se tornara minha prisão. Guardei a escritura na bolsa e saí do banco com passos firmes. O ar da noite parecia mais limpo, mais fresco. As ruas pareciam mais iluminadas. Ou talvez fosse eu que estava vendo tudo com olhos diferentes. Caminhei até uma lanchonete 24 horas que conhecia desde a adolescência. Pedi um café e um pão de açúcar. Sentei numa mesa no canto e comecei a planejar.
Por 3 anos eu havia sido condescendente demais, compreensiva demais, maternal demais. Havia permitido que Sofia me tratasse como um fardo, porque eu queria protegê-la da verdade de que seu pai havia feito promessas que não cumpriu. Havia aceitado humilhações porque pensei que era minha obrigação como mãe suportar tudo em silêncio. Mas enquanto eu tomava aquele café amargo numa mesa de formica gasta, entendi que havia uma diferença entre ser uma boa mãe e ser uma mãe que se anula completamente. Eu havia confundido amor maternal com autossacrifício destrutivo. Sofia precisava aprender que ações têm consequências, que tratar as pessoas com desrespeito, mesmo que sejam sua mãe, não é aceitável, que assumir propriedade sobre algo que não é seu é errado, independentemente das promessas que alguém fez no passado. E eu precisava aprender a me defender. Terminei o café e caminhei de volta para casa. Nossa casa. Minha casa. Eram quase 10 horas da noite quando cheguei à Rua das Flores. De longe, pude ver movimento na garagem. Sofia e Ricardo estavam carregando caixas de um caminhão pequeno. Caixas com móveis novos. Percebi ao me aproximar. Eles estavam reformando o que antes era meu quarto. Mãe! Sofia me viu chegando e correu até a calçada. Seus olhos estavam vermelhos e eu percebi que ela havia chorado. Mãe, eu não queria que as coisas terminassem daquele jeito. Olhei para ela, para o rosto que eu conhecia melhor que o meu próprio, e senti uma mistura complexa de amor e decepção. Amor porque ela continuava sendo minha filha, a menina que eu havia criado. Decepção porque ela havia se tornado uma pessoa que eu não conseguia reconhecer completamente. Está tudo bem, Sofia? Eu disse com uma calma que me surpreendeu. Está tudo bem. Você arranjou um lugar para ficar? Olhei para Ricardo, que estava parado na entrada da garagem, observando nossa conversa com uma expressão difícil de decifrar. Olhei para as caixas, para os móveis novos, para todo o movimento de quem estava se estabelecendo definitivamente. Sim, eu disse. Arranjei. Sofia pareceu aliviada. Que bom, eu estava preocupada. Você sabe que eu não queria magoar você, né? É só que... É complicado, mãe. Ter 2 mulheres adultas na mesma casa... Eu entendo, eu disse. E era verdade. Eu entendia perfeitamente a lógica dela. O que ela não entendia ainda era que sua lógica estava baseada numa premissa falsa. Amanhã eu venho buscar o resto das minhas coisas, continuei. Não quero atrapalhar vocês. Sofia me abraçou e, por um momento, senti o perfume do shampoo que ela usava desde adolescente, o mesmo que eu comprava para ela durante anos. Por um momento, foi como se tivéssemos voltado no tempo, para quando ela ainda era minha menininha que me procurava quando tinha pesadelos. Eu te amo, mãe. Ela sussurrou no meu ouvido. Eu também te amo, filha. Eu respondi. E era verdade. Eu a amava o suficiente para ensinar-lhe uma lição que ela precisava aprender. Entrei em casa e fui direto para o quartinho dos fundos. Sentei na cama estreita e abri a bolsa. A escritura estava ali, dobrada cuidadosamente, esperando sua hora. Amanhã seria um dia diferente. Amanhã eu pararia de ser vítima da minha própria bondade. Acordei às 6 da manhã com a sensação de que havia dormido melhor do que nos últimos meses. Havia algo libertador em saber que aquele seria meu último dia vivendo como uma intrusa na minha própria casa. Sofia e Ricardo ainda dormiam quando saí do quartinho dos fundos. Fiz café na cozinha silenciosa e sentei à mesa onde havia tomado milhares de cafés da manhã, onde havia ajudado Sofia com os deveres de casa, onde havia conversado com Carlos sobre os planos para o futuro. Às 7h30, ouvi barulhos no quarto principal. Eles estavam acordando. Logo estariam na cozinha, agindo como os donos da casa, planejando mais modificações para acomodar sua nova vida. Às 8h, Sofia apareceu na cozinha, ainda de pijama, com o cabelo bagunçado. Bom dia, mãe. Você dormiu bem? Dormi, obrigada. Eu estava terminando meu café, observando-a se mover pela cozinha com aquela familiaridade possessiva que ela havia desenvolvido. Mãe, eu estava pensando,
Quando você for buscar suas coisas, a gente podia aproveitar e conversar sobre algumas coisas práticas. Sabe, transferir as contas de luz e água para o meu nome, essas coisas. Ricardo apareceu logo em seguida, já vestido para o trabalho. Aquele sorriso condescendente estampado no rosto. Bom dia, dona Helena. Como está se sentindo hoje? Bem, obrigada. Eu me levantei e lavei minha xícara na pia. Aliás, preciso sair um pouco. Vou resolver umas coisas. Claro, mãe. Não se preocupe com a gente. A gente vai ficar aqui organizando o escritório. O escritório. No que antes era meu quarto. Saí de casa às 9 horas. Meu primeiro destino foi o escritório de advocacia do Dr. Maurício, que havia ajudado Carlos com a compra da casa anos atrás. Ele era um homem na casa dos 60 anos, conhecido no bairro por sua honestidade e discrição. Helena, que alegria te ver. Como você está? Como está Sofia? Estou bem, Dr. Maurício. E Sofia? Bem, é sobre ela que eu quero falar. Expliquei a situação para ele. Contei sobre os 3 anos vivendo como hóspede na própria casa, sobre as humilhações, sobre a expulsão do dia anterior. Mostrei a escritura, que ele examinou cuidadosamente. Helena, você tem todo o direito legal sobre essa propriedade. Sofia não tem nenhuma reivindicação legítima. Ele ajustou os óculos e me olhou com seriedade. Mas me permita uma pergunta pessoal. Por que você permitiu que a situação chegasse a esse ponto? Foi uma pergunta difícil, mas necessária. Porque eu queria protegê-la. Carlos sempre falou em deixar tudo para ela, e quando ele morreu, eu pensei que seria cruel destruir a ilusão dela de que a casa era sua. Eu pensei que estava sendo uma boa mãe. E agora? Agora eu entendi que proteger alguém das consequências dos próprios atos não é amor. É codependência. Dr. Maurício sorriu. Essa é uma lição que muitos pais demoram a vida inteira para aprender. O que você quer fazer? Quero minha casa de volta. E quero que Sofia aprenda que respeito não é algo que se negocia, mesmo entre família. Saímos do escritório com um plano claro. Dr. Maurício me acompanharia de volta à casa para mediar a conversa e garantir que meus direitos fossem respeitados. Se Sofia e Ricardo se recusassem a sair amigavelmente, ele entraria com uma ação de reintegração de posse. Quando chegamos à Rua das Flores, eram 11 horas da manhã. O caminhão de mudança ainda estava na garagem, e eu podia ver Sofia e Ricardo movimentando móveis. Você tem certeza disso, Helena? Dr. Maurício perguntou antes de descermos do carro. Absoluta. Caminhamos até a porta da frente. Sofia nos viu chegando e correu para nos receber, com uma expressão confusa no rosto. Mãe, Dr. Maurício, o que está acontecendo? Sofia, preciso conversar com você e Ricardo. É importante. Eles nos receberam na sala. Ricardo parecia tenso, como se pressentisse que algo estava errado. Sofia estava curiosa, mas ainda não alarmed. Sofia, comecei sentada no sofá que eu havia escolhido para aquela sala anos atrás. Durante estes 3 anos, você acreditou que esta casa era sua por herança do seu pai. Ela é minha, mãe. Papai sempre disse... Seu pai disse muitas coisas, filha. Mas dizer e fazer são coisas diferentes. Retirei a escritura da bolsa. Esta casa está no meu nome. Sempre esteve. Seu pai nunca chegou a fazer a transferência que prometeu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sofia olhou para o documento, depois para mim, depois para Ricardo, como se esperasse que alguém dissesse que era uma piada. Isso não pode estar certo, ela murmurou. Está certo, Sofia. Dr. Maurício pode confirmar. O advogado confirmou com um aceno de cabeça. A documentação está em ordem. A propriedade é de sua mãe. Ricardo foi o primeiro a recuperar a voz. Mas Sofia morava aqui, cuidava da casa, pagava as contas. Sofia morava aqui porque esta é a casa da família dela, eu respondi calmamente. Ela cuidava da casa porque eu permiti que ela assumisse essas responsabilidades. E ela nunca pagou as contas sozinha. O financiamento sempre foi descontado da minha conta. Era verdade. Mesmo quando Sofia assumiu as responsabilidades da casa, o pagamento continuava saindo automaticamente da conta que Carlos havia deixado em meu nome. Mãe,
Sofia finalmente encontrou sua voz, mas ela saiu trêmula. Por que você não me disse isso antes? Porque eu queria proteger você. Porque eu pensei que seria cruel destruir sua ilusão de segurança logo depois que perdemos seu pai. Porque eu acreditei que, como uma família, poderíamos viver em harmonia nesta casa. Fiz uma pausa. Mas a harmonia exige respeito mútuo, Sofia. E respeito foi exatamente o que faltou. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Mãe, eu não sabia. Eu pensei. Você pensou que tinha o direito de me tratar como um fardo. Você pensou que podia me expulsar da minha própria casa. Você pensou que eu deveria agradecer por ser tolerada no lugar onde vivi por 28 anos. Ricardo tentou intervir. Dona Helena, se houve algum mal-entendido... Não houve mal-entendido, Ricardo. Minha voz estava firme. Houve desrespeito. Houve crueldade. Houve 3 anos de humilhação que eu aceitei porque quis proteger minha filha. Olhei para Sofia, que estava soluçando silenciosamente. Sofia, eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Mas amor não significa aceitar desrespeito. Amor verdadeiro inclui ensinar sobre consequências. O que você quer que a gente faça? Ela perguntou entre soluços. Quero que vocês saiam da minha casa. Hoje. Podem levar todos os móveis que compraram, todas as coisas que são de vocês. Mas esta casa volta a ser minha. Mas, mãe, a gente não tem para onde ir. Vocês tiveram 3 anos para se organizar financeiramente. 3 anos morando sem pagar aluguel, economizando dinheiro. Se não se prepararam para a independência, essa é uma lição que precisam aprender. Sofia olhou para Ricardo, que estava pálido e claramente calculando opções. Dona Helena, ele tentou mais uma vez. A senhora não acha que isso é um pouco drástico? Talvez possamos chegar a um acordo. O acordo é simples. Respeito pela minha dignidade e pela minha propriedade. Vocês demonstraram que não são capazes disso. Dr. Maurício se manifestou. Legalmente, a senhora Helena tem todo o direito de pedir que vocês desocupem a propriedade. Posso dar algumas horas para que organizem uma mudança voluntária, mas se houver resistência... Não vai haver resistência, Sofia disse rapidamente. Nós vamos sair. Ela olhou para mim com olhos vermelhos e inchados. Mãe, você vai me perdoar? Um dia. Sofia, eu te perdoo agora. Mas perdoar não significa esquecer ou aceitar que o comportamento se repita. Significa dar a você a oportunidade de aprender e crescer. Eles passaram o resto do dia organizando a sua mudança. Eu fiquei na casa, observando-os levar embora os móveis que haviam comprado, as plantas que Ricardo havia escolhido, todos os elementos que haviam trazido para fazer do lugar deles. Quando o sol se pôs, a casa estava vazia de qualquer presença que não fosse minha. Sentei na varanda e observei a rua onde havia caminhado tantas vezes com Sofia quando ela era pequena. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era exatamente alegria, mas não era tristeza também. Era alívio. Era a sensação de ter recuperado não apenas minha casa, mas minha dignidade. Por 3 anos, eu havia vivido como uma versão diminuída de mim mesma. Agora, pela primeira vez desde a morte de Carlos, eu me sentia inteira novamente. 6 meses se passaram desde o dia em que recuperei minha casa e minha dignidade. A casa mudou muito desde então. Voltei a cuidar do jardim, replantei minhas begônias, pintei as paredes com cores que eu havia escolhido. Cada cômodo voltou a ter minha marca, minha personalidade, minha história. O quarto principal voltou a ser meu, com a cama de casal onde Carlos e eu dormimos por tantos anos. Mas agora também com uma poltrona de leitura que sempre quis ter e uma estante cheia de livros que comecei a colecionar. Sofia me liga todas as semanas. No começo eram ligações desesperadas pedindo desculpas, implorando para voltar. Depois se tornaram ligações ressentidas, me acusando de crueldade, de abandono, de não ser uma mãe de verdade. Agora são ligações mais maduras, onde ela me conta sobre o apartamento pequeno que alugaram, sobre os desafios de viver sem a rede de segurança que eu representava, sobre como está aprendendo a ser realmente independente.
Mãe, Ricardo e eu terminamos. Ela me contou numa ligação recente. Sinto muito, filha. E eu realmente sentia. Não pelo fim do relacionamento. Ricardo nunca foi bom para ela. Mas pela dor que Sofia estava sentindo. Ele disse que eu era muito dependente, que esperava que ele resolvesse todos os problemas para mim. Ela deu uma risada amarga. Engraçado como a gente só percebe certas coisas quando é tarde demais. Nunca é tarde demais para aprender, Sofia. Você acha que eu posso ir te visitar um dia? Não para morar? Só para conversar? Essa pergunta me emocionou mais do que eu esperava. Claro, filha, quando você quiser. Mas Sofia ainda não veio me visitar. E eu entendo. Ela precisa de tempo para processar tudo o que aconteceu, para entender quem ela é quando não está sendo sustentada pelos outros, para crescer na pessoa que ela pode se tornar. Eu também precisei de tempo para me redescobrir. Durante estes 6 meses, reconectei-me com amigas que havia negligenciado durante os anos de casamento e os anos de maternidade total. Voltei a frequentar a igreja onde me casei, não por obrigação, mas porque encontrei paz naquele espaço. Comecei um curso de jardinagem na Universidade Aberta para a terceira idade, algo que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Conheci pessoas incríveis nesse curso, mulheres e homens da minha idade que também estavam redescobrindo quem eram depois de décadas dedicadas aos outros. Compartilhamos histórias, risos, às vezes lágrimas. Descobri que minha experiência com Sofia não era única. Muitos pais passam por situações semelhantes, onde o amor se transforma em permissividade destrutiva. O maior presente que podemos dar aos nossos filhos é ensinar-lhes que amor não significa ausência de limites, disse Dona Célia, uma das minhas novas amigas, durante um de nossos cafés depois da aula. Quando protegemos demais, na verdade estamos prejudicando. Eu concordei pensando em Sofia, em como minha tentativa de protegê-la da verdade sobre a herança na verdade a impediu de crescer, de aprender a lidar com responsabilidades reais, de desenvolver empatia e gratidão. Também pensei muito em Carlos durante estes meses. Com o tempo e a distância, consegui ver nosso casamento com mais clareza. Carlos foi um bom homem, mas também foi alguém que prometia mais do que cumpria, que falava sobre organizar as coisas, sem nunca realmente organizá-las. Ele queria deixar tudo para Sofia, mas não teve a disciplina ou talvez a coragem de fazer as mudanças legais necessárias. E eu fui cúmplice dessa procrastinação porque sempre achei mais fácil concordar do que questionar. Agora entendo que questionar não é deslealdade, é participação ativa na própria vida. Uma manhã, acordei com o telefone tocando. Era Sofia. Mãe, eu consegui uma promoção no trabalho. Sofia havia começado a trabalhar numa empresa de contabilidade logo depois que saiu de casa. No começo, era apenas para sobreviver, mas ela descobriu que tinha talento para números e organização. Que maravilha, filha! Conte-me tudo! Ela falou sobre as novas responsabilidades, sobre o aumento de salário, sobre como estava se sentindo realizada profissionalmente pela primeira vez na vida. Sabe, mãe, eu nunca havia trabalhado de verdade antes. Papai sempre disse que não precisava, que o futuro estava garantido. E depois, quando ele morreu, eu achei que a casa era minha rede de segurança. Nunca me preocupei em construir algo por mim mesma. E agora? Agora eu entendo que a verdadeira segurança vem de dentro, de saber que posso me sustentar, que posso tomar decisões, que posso crescer. Ela fez uma pausa. Mãe, eu quero te pedir desculpas, de novo, mas desta vez não porque quero que você me perdoe ou porque quero alguma coisa. Quero pedir desculpas porque finalmente entendo o que eu fiz. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Continue, filha. Eu te tratei como se você fosse um objeto, né? Como se não tivesse sentimentos, desejos, direitos. Eu assumi que você existia apenas para me servir, para facilitar minha vida. E o pior é que justifiquei tudo isso dizendo que era natural, que era o que papai queria. Sofia, deixa eu terminar, mãe. Eu preciso falar isso. Sua voz estava firme, mas emocionada. Você me deu a vida, me criou com amor,
me protegeu, me educou. E eu retribuí tudo isso te expulsando da sua própria casa. Te tratei pior do que trataria uma estranha. Fiquei em silêncio, deixando-a processar seus sentimentos. Quando você mostrou aquela escritura, minha primeira reação foi de raiva. Eu me senti enganada, traída. Mas com o tempo, entendi que você não me enganou. Você me protegeu da verdade, até eu estar madura o suficiente para lidar com ela. E quando ficou claro que eu não estava madura, você me ensinou uma lição que eu precisava aprender. E que lição foi essa, Sofia? Que respeito não é negociável. Que amor sem limites não é amor, é permissividade. Que ser adulto significa assumir responsabilidade pelas próprias ações e suas consequências. Nós duas choramos em silêncio por alguns minutos, cada uma no seu lado da linha telefônica. Mãe, eu não mereço seu perdão, mas você pode me perdoar. Sofia, eu te perdoei no momento em que você saiu pela minha porta. Perdoar não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu. Significa escolher o amor mesmo quando machucaram você. Significa dar uma oportunidade para o crescimento. Eu quero crescer, mãe. Quero ser uma pessoa melhor, quero ser uma filha melhor. Você já está sendo filha. Esta conversa é prova disso. Marcamos para ela vir me visitar no próximo sábado. Será a primeira vez que nos veremos desde aquele dia. Estou ansiosa, mas também em paz. Sei que nossa relação nunca mais será a mesma, e isso é bom. Não quero voltar à dinâmica antiga, onde eu me anulava para protegê-la. Quero construir uma relação nova, baseada em respeito mútuo, limites saudáveis e amor maduro. Hoje, enquanto regava minhas begônias no jardim, refleti sobre tudo o que vivi nestes últimos anos. A dor do abandono, a humilhação de ser tratada como intrusa na própria casa, o medo de perdê-la para sempre, quando tomei a decisão de enforcer meus direitos. Mas também pensei sobre o crescimento, sobre como aprendi a me defender sem perder a capacidade de amar. Sobre como descobri que ser forte não significa ser cruel, e ser amorosa não significa ser capacho. Aprendi que às vezes, para salvar um relacionamento, você precisa estar disposto a arriscar perdê-lo. Aprendi que ensinar consequências para as pessoas que amamos é um ato de amor, não de vingança. Aprendi que minha felicidade e dignidade são tão importantes quanto as de qualquer outra pessoa, incluindo minha filha. E aprendi que nunca é tarde demais para recomeçar, para se redescobrir, para escolher uma versão melhor de si mesmo. Hoje, aos 53 anos, sou uma mulher diferente daquela que foi expulsa de casa com uma sacola de roupas. Sou mais forte, mais consciente dos meus direitos, mais capaz de estabelecer limites. Mas também sou mais compassiva, porque entendo que às vezes as pessoas precisam perder algo para aprender a valorizá-lo. Sofia e eu ainda temos um longo caminho pela frente. Nossa relação precisará ser reconstruída tijolo por tijolo, conversa por conversa, gesto por gesto. Mas pela primeira vez em anos, tenho esperança de que possamos construir algo mais sólido e verdadeiro do que tínhamos antes. Porque agora ambas sabemos que amor verdadeiro não é sobre proteger alguém das consequências de seus atos. É sobre estar presente durante o processo de crescimento que essas consequências proporcionam. E isso, talvez, seja a mais importante lição que posso deixar, que nunca é tarde demais para ensinar, para aprender, para crescer, para recomeçar. Que o amor verdadeiro inclui a coragem de dizer não quando necessário. E que, às vezes, a maior prova de amor que podemos dar a alguém é permitir que ela enfrente as consequências de suas escolhas, para que possa crescer e se tornar a pessoa que tem potencial para ser.